Tiveram a palestra de carcinogênese com o Rodrigo? Já, né? Então, vocês já devem entender que a célula passa por modificações metabólicas, funcionais, né? Ela adquire um novo padrão celular. Isso leva, e o aumento da velocidade de proliferação também leva, e o processo inflamatório, que você não consegue desvincular neoplasia de processo inflamatório, vai gerar uma série de mediadores químicos, inclusive mediadores químicos que são responsáveis pela angiogênese e vasculogênese, que vai auxiliar muito o crescimento do tumor, certo? Entretanto, algumas massas tumorais crescem tão rápido, né, que não há tempo hábil para que haja a formação de novos vasos, né? Para que a neovascularização não ocorra de uma forma tão eficiente. E isso faz com que o centro, né, daquela massa tumoral seja um centro necrótico. Isso vai ajudar, então, como eu falei, no estadiamento dos tumores. E a apoptose? Como que a gente lida com a apoptose dentro do câncer? Não é? Apoptose, qual que é a definição de apoptose? De 1972, mas é a morte celular programada. Essa é a definição de 1972. Na verdade, hoje nós sabemos que existem dois tipos de definição para a apoptose, né? Porque existe a apoptose fisiológica, a qual essa definição é perfeita e cabe, e a apoptose patológica, cuja definição não é a mesma, né? Mas que a gente pode traduzir de uma forma simples: a morte celular organizada de uma célula. Causar um aumento significativo, a indução significativa de um processo inflamatório. Mas como que a apoptose entra dentro da proliferação celular? Então nós sabemos que se eu tenho um aumento da proliferação, eu tenho neoplasia. Certo? Certo? Aumento da proliferação com diminuição da apoptose, certo? E se eu tenho uma diminuição da proliferação, diminuição ou mantém-se, né? Proliferação normal, com aumento da apoptose, eu tenho o quê? Uma doença degenerativa, certo? Então essa relação proliferação e a apoptose, ela está ligada. Mas se a gente pegar só, não vai falar de neurodegeneração, né? Mas se a gente pegar só neoplasias, é uma discussão que eu tive semana passada até com um professor lá da patologia. Esta relação de aumento de proliferação e diminuição da apoptose, ela cabe perfeitamente no processo de carcinogênese, que foi a palestra que o Rodrigo deu. Ele não deu? Não deu. Ah, não deu ainda? Ele diferenciou maligno e benigno. Ah, então ele vai dar ainda carcinogênese para vocês. E ele vai falar dessa relação. Diminuição da apoptose, a célula perde a capacidade de morrer e se prolifera. Então, na carcinogênese, na gênese, na formação, né, do câncer, isso cabe-se muito. Na evolução do câncer, por outro lado, né, do tumor maligno, da neoplasia maligna, a evolução, você também tem um aumento da apoptose quando você, em números absolutos, e não mais na relação. Por quê? No início eu tenho 10 células. Para manter o equilíbrio, eu tenho que ter, vamos supor, 10 células entrando em apoptose. Então, prolifera 10, morre 10, então eu tenho equilíbrio, né? Aqui eu tenho uma proliferação de 1000 células sendo criadas. Então, a apoptose, se ela aumentar
para 100, é mais do que aqui. Mas a relação continua na proliferação. Mas eu também tenho aumento de apoptose. E necrose. Por causa da irrigação. Então, um pouco de cada coisa eu vou falar para vocês. Esta aula vai ser complementada pela aula de carcinogênese do Rodrigo, né, que vai explicar alguns outros mecanismos mais específicos. Mas, sintam-se livres para fazer perguntas. Eu vou começar de uma forma bem básica, lembrando um pouquinho minha palestra do começo do ano passado. Mas não está em breve. Um ano atrás. Então vamos lá. Então, doença ocorre quando a incapacidade do indivíduo em manter a homeostasia do organismo. Então essa definição vocês já se lembram que eu falei bastante na introdução, né? Então, quando a gente pensa em neoplasia, a gente já vê que isso já não está mais acontecendo. Essa homeostasia já não funciona mais, né? E aí nós temos um gráfico que vai ilustrar bem a vida de uma célula. Então a célula aqui, uma viabilidade, acho que eu mostrei para vocês esse gráfico, não sei. Uma viabilidade de 100% quando ela sofre algum tipo de agressão, e essa agressão é persistente, ela vai tendo níveis reduzidos de vitalidade. Então, se é uma célula produtora de hormônio, ela começa a produzir menos hormônio, ela ainda está viva, né? Então, e dentro dessa capacidade que ela tem de manter-se viva na adversidade, ela acaba criando um novo padrão de vitalidade, ou seja, está viva, mas talvez a função dela não seja plena. Aí eu retiro o agente persistente, né, a agressão sobre aquela célula, e ela pode retornar à normalidade. Entretanto, se essa agressão for persistente o suficiente para passar pelo ponto de não retorno, a célula entra em morte celular, que pode ser ou por necrose ou por apoptose. Até passar pelo ponto de não retorno, ela está dentro do processo reversível, ou seja, retirando agente lesivo, ela volta a ser uma célula normal. Passando pelo ponto de não retorno, então já se torna uma lesão irreversível e ela não tem capacidade mais de voltar a ser uma célula normal e ela vai morrer. Né? Eu falei isso na introdução? Eu falei um pouquinho, né? Vocês, ai, gente, o Alzheimer, né? Beleza, então. Então aí nós entramos nas lesões irreversíveis. E por que eu mostrei esse gráfico para vocês? Porque na necrose, quando a gente estabelece, quando a célula passa pelo ponto de não retorno e morre por necrose, a célula ela é precedida de eventos que acontecem dentro do processo reversível, ou seja, o gatilho para a morte dela, apesar dela não saber disso, a célula não saber disso, se inicia aqui, ou seja, alterações celulares metabólicas ocorrem na célula neste processo, nesse momento de lesão reversível, e aí passa pelo não reversível e ela morre, engatilha então os processos de necrose e ela morre. Deu para entender? Ou seja, a morte dela, claro, ela não vai morrer se o agente agressor é retirado, mas se ele persistir, ela vai então para a necrose. Então, a necrose e a apoptose, dentro das lesões irreversíveis. Só que eu vou falar um pouquinho agora das reversíveis e como que essa célula vai caminhando para o ponto de não retorno e morrer. Então, vamos lá. Existem alguns tipos de lesões reversíveis e eu vou me ater principalmente por essa degeneração por acúmulo de água e eletrólitos, que são as alterações mais importantes dentro do processo de isquemia que acontece nas células tumorais. Mas também existem as degenerações por acúmulo de gordura, que vocês já devem ter visto isso, esteatose hepática, por exemplo, que é
o exemplo mais comum, né? E degeneração por acúmulo de proteínas. Então vamos lá. Aqui só um resumo, para vocês entenderem que uma célula normal, ela pode caminhar, né? Ela pode passar de lesão reversível para célula normal em vários momentos da vida dela, né? Isso não vai causar grandes problemas, mas quando ela passa pelo ponto de não retorno, é morte na certa. Ok? Então tá. Degeneração hidrópica, ou seja, uma lesão celular reversível caracterizada pelo acúmulo de água e eletrólitos no interior da célula. Existem algumas sinonímias, né? Essas sinonímias têm uma história, porque cada um chama de um nome, né? Que na época que ela foi identificada, caracterizada, não existia internet. E aí um alemão deu um nome, um inglês deu outro, um suíço deu outro, um sueco deu outro, e cada um deu um nome para a mesma coisa. E hoje em dia não tem, né? Hoje em dia alguém publica o nome de algum achado histopatológico e fica porque a difusão é mais rápida. Então isso é o que acontece na célula quando ela sofre um processo de degeneração hidrópica. Vamos começar por partes. Célula pequena, né? Tem muito para mim. Eu gosto de andar, me espalhar aqui na sala, mas... Bom, aqui, diminuição de O2, ou anóxia ou hipóxia. Vocês já estão familiarizados com essas palavras, né? Então, é muito comum isso em células de crescimento rápido, como são as células neoplásicas marinhas, né? Que caracteriza, então, essas alterações na célula. Então, a célula, uma vez que ela não recebe uma quantidade suficiente de oxigênio, ela diminui a sua produção de ATP via respiração aeróbica, certo? A respiração aeróbica me rende quantos ATPs? 36, 38, né? Depende da matemática que você faz. Uma vez que ela não consegue, não tem como utilizar o oxigênio, reduzir o oxigênio para obtenção desses 38, 36 ATPs, passa a ocorrer a glicólise no citoplasma da célula. Então, primeiro, a mitocôndria, então, diminui a produção de ATP via respiração aeróbica e a célula passa, então, para a respiração anaeróbica. Certo? Até aí não tem grandes dilemas. Uma vez iniciada a glicólise anaeróbica, utilizando a glicose a partir do glicogênio estocado no citoplasma da célula, normalmente, essa respiração anaeróbica, ela vai me gerar ATP, vai manter essa célula viva, né? Aquele estado de vitalidade ali um pouco mais reduzido, certo? Mas, em contrapartida, ela produz alguns não muito desejáveis pela célula, né? No caso, o ácido lático. O ácido lático, por ser um ácido, vai fazer o quê com o pH intracelular? Diminuir o pH intracelular. O pH para a célula, eu acho que vocês já viram isso no módulo de metabolismo, ele é essencial para manter todas as atividades metabólicas de uma célula, né? Atividades enzimáticas, as enzimas dependem de um pH ótimo. Vocês viram isso também no módulo de metabolismo, não viram? Toda enzima tem um pH ótimo, certo? Então, com a diminuição desse pH, eu tenho a desproteinização, a hidrólise de proteínas, hidrólise ácida de proteínas, principalmente proteínas do citoesqueleto. O que o citoesqueleto faz para a célula? Mantém a forma da célula, certo? Uma vez que esse citoesqueleto ele é hidrolisado, a proteína desse citoesqueleto é hidrolisado,
uma das primeiras coisas que acontecem com a célula é ela mudar a forma dela, né? Então ela acaba perdendo, né, essas proteínas do citoesqueleto são hidrolisadas, ela acaba ficando frouxa, ela perde a sua forma inicial. A diminuição do ATP vai levar a processos dependentes de ATP. Esses processos eles vão estar com a velocidade, eles não vão estar inibidos, porque eu ainda produzo ATP, né? Mas eles vão estar com a velocidade, com a atividade reduzida. E uma importante parte desse complexo deveria manter a homeostase, que está diminuído, é a bomba de sódio e potássio, a TPase. A bomba de sódio e potássio, a TPase, ela envia sódio, tira sódio de dentro da célula e manda para fora e coloca o potássio no lugar, mantendo a osmolaridade da célula, certo? Vocês se lembram disso? Ok. Se existe uma diminuição dessa enzima TPase, que faz esse serviço na bomba de sódio e potássio, a célula passa a acumular sódio. E para que haja manutenção da osmolaridade celular, a água passa a entrar no interior da célula. Então, aliado à quebra da proteína do citoesqueleto, onde a célula fica mais frouxa com a entrada de água, eu tenho então a tumefação dessa célula. Eu tenho entrada de sódio, entrada de água, com a quebra do citoesqueleto. E aí ela aumenta de tamanho. A diminuição do ATP também leva a uma redução parcial daquele oxigênio, que é hipóxia, né? Aquele oxigênio que chega na cadeia respiratória. Aquele oxigênio chegando à cadeia respiratória, ele não é reduzido à água. Parte dele não é reduzido à água, formando espécies reativas de oxigênio, onde o peróxido, peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila. Essas espécies reativas de oxigênio, elas são chamadas assim exatamente porque elas possuem um elétron desemparelhado na última camada de valência, como é o caso do radical hidroxila e do peróxido, mas no caso do peróxido de hidrogênio, ele é extremamente reativo e rapidamente ele se transforma em duas moléculas de radical hidroxilo, se tornando então extremamente reativo. E essas espécies reativas reagem com proteínas, reagem com membranas de organelas, por exemplo, membranas de lisosomas, com a própria membrana da célula, levando a uma diminuição, uma perda de seletividade da membrana. Quando isso ocorre para os lisossomas, vocês se lembram que dentro dos lisossomas nós temos enzimas hidrolíticas. Elas funcionam principalmente na fagocitose, para matar a bactéria quando é fagocitada. Vocês viram isso na agressão indefesa, né? Viram? Sim. Uma vez que essa membrana, ela é então, ela perde essa seletividade, né? Ela começa a formar poros nessa membrana e a enzima que estava aqui dentro, guardadinha, que não causava mal nenhum à célula, ela é liberada para o citosol, que encontra a situação perfeita para que ela tenha atividade, porque o citosol está ácido. E nós sabemos que dentro de um processo inflamatório, dentro de um microambiente inflamatório, o pH é ácido, exatamente para que essas enzimas possam agir. Ok? Essas enzimas são hidrolíticas. Elas, não, proteína da célula, não vou agir, não. Ela não tem essa consciência, vamos dizer. Ela vai agir sobre todas as proteínas, agravando ainda mais a quebra de citoesqueleto, a quebra de outras proteínas, a quebra de outras enzimas. Ok? Caminhando. A liberação de cálcio pela mitocôndria. A membrana da mitocôndria também é suscetível tanto a enzimas lisossomais quanto, né, as enzimas lisossomais liberadas pelos lisossomos,
hidrolíticas, quanto pela própria espécie reativas de oxigênio, que são geradas pela própria mitocôndria. E a mitocôndria, então, perde, né, essa seletividade, liberando o cálcio. Nós sabemos que o cálcio possui dois estoques intracelulares importantes, o retículo endoplasmático e a mitocôndria, né, que mantém aquela concentração de cálcio fino dentro da célula. Porque o cálcio, ele é extremamente importante, coordenando aminoácidos dentro de uma proteína e tornando-a ativa. O que isso significa? Falei muito difícil. O cálcio, por exemplo, fosfolipases. As fosfolipases no interior das células são fosfolipases. Então, lipases hidrolisam fosfolipídeos. Só que ela está dentro da célula normalmente. Ela não causa nada. Ela só é ativada quando a célula precisa que haja um reparo na membrana celular. Um fosfolipídio da membrana sofreu uma oxidação, uma lesão, alguma coisa. A fosfolipase, ela torna-se ativa pela complexação do cálcio a um aminoácido número 49 e vai lá fazer o turnover desse. Então vai reparar lá a membrana. Certo? Tem essa função. Ela tem essa capacidade de reparo de membrana. Mas muito cálcio está sendo liberado, ativando fosfolipase, mas a fosfolipase acho que ela tem que agir em todos os fosfolipídios de membrana e vai agindo, a célula vai perdendo a seletividade, vai entrando mais água, vai entrando mais sódio, vai saindo menos sódio, porque a bomba de sódio potássio ATPase não está funcionando, né? Hidrólise de proteína, e o negócio vai piorando, né? O pH também, ele altera aqui a conformação do retículo endoplasmático, liberando os ribossomas, diminuindo a síntese proteica. E a síntese proteica também está diminuída porque as proteínas não funcionam naquele pH ácido que está no citosol da célula. Então isso é uma bola de neve que vai piorando cada vez mais. E a célula vai ficando tumefeita. Aqui um exemplo, né? A célula com um citoplasma bem hialino. Aqui eu tenho algumas células normais, que elas são bem rosinhas. Aqui ela está com aspecto rendilhado, né? O citoplasma, porque a célula vai entrando, a água vai entrando dentro da célula, ela vai formando compartimentos, é o que a gente chama de compartimentalização da água dentro da célula, formando um aspecto rendilhado do citoplasma da célula. Isso é um achado histopatológico que pode me dizer que essa célula está em sofrimento. Ela não morreu, ela está viva ainda. Então, isso a gente consegue ver num simples preparado histopatológico em HE. Tá? Então tá, só para entendermos que as consequências de tudo isso que aconteceu dentro da célula é o aumento do volume celular, perda de microvelocidades. Então, ela perde a forma. Se ela perde a forma, formação de figuras de mielina, que é resultado da quebra de membranas de organelas. Então, as membranas, as organelas, a membrana das organelas se rompem, formando essas figuras de mielina. Aumento do retículo endoplasmático, porque ele simplesmente se alonga. Né? Descolamento dos ribossomos, podendo haver depósito de lipídios, tudo isso dependendo do tipo celular, né? Alteração da produção ou consumo do ATP, interfere na integridade da membrana, modifica a atividade de das moléculas que formam uma bomba com diminuição da ação da sódio potássio ATP dependente e produção de espécies reativas de oxigênio. Ok? Tudo bem até aí? Então eu fiz mais um slide só resumindo tudo o que acontece naquele outro slide, tá? Então, anóxia ou hipóxia com diminuição da atividade da cadeia redutora de oxigênio, né? Citocromo, diminuição de NADH, diminuição de ATP. A diminuição de ATP vai levar uma diminuição do glicogênio pelo aumento da glicólise, com aumento de ácido lático e fosfato inorgânico, diminuição de pH,
precipitação de proteínas, que a gente consegue enxergar isso como grânulos eosinofílicos, que é uma poeirinha no citoplasma da célula. A diminuição da ATP leva à diminuição do funcionamento da bomba, sódio, potássio, protease, com aumento do sódio intracelular. Consequentemente, também tem um aumento da água no interior da célula, e por compensação isosmótica, né, que essa água entra, eu tenho um aumento do volume celular. A diminuição do ATP leva ao desacoplamento, a diminuição do ATP, a diminuição do pH leva ao desacoplamento ribossomal, diminuição da síntese de proteínas, fragmentação da membrana, aumento das cisternas e a formação dos vacúolos. Isso caracteriza a compartimentalização da água. Tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês está aqui, ó, lesão reversível. Tá? Se eu tirar ainda todos o agente agressor, se eu vou retornar o fornecimento de oxigênio para essa célula, ela volta ao normal. Né? Isso acontece muito nos tumores, porque a angiogênese ela vai acontecendo, a neovascularização vai acontecendo, algumas vezes essas células entram nesse estado e aí volta o suprimento de oxigênio, então ela volta a ser uma célula normal, entre aspas, né? Porque a gente está falando de célula neoplásica, mas ela volta então podendo até continuar a proliferação. Aí, quando essa célula, então, não recebe o suprimento de oxigênio, principalmente nos crescimentos mais, quando a taxa de proliferação celular ela é elevada, né? E normalmente vocês sabem que isso acontece, mas é mais comum nas neoplasias malignas, né? Que a taxa de proliferação é mais rápida. O crescimento do tumor ele é radial, né? Ele vai crescendo para todos os lados, então ele vai crescendo, formando bem no centro um centro necrótico. E aí que a gente vai caracterizar então essa necrose. O que é uma necrose? Então eu levei meia hora para começar a aula, mas é importante vocês poderem entender o que é. Tá? Então a necrose são todas as alterações morfológicas que ocorrem após a morte celular em um tecido vivo. Então, todo aquele processo, tudo que a célula entrou em necrose, na verdade eu só vou conseguir reconhecer essa necrose aqui, depois que morreu. Né? Histopatologicamente falando, eu só vou conseguir reconhecer que houve necrose quando ela já está estabelecida, quando a célula já morreu. Tá? Essas alterações são em decorrência da ação progressiva de enzimas intracelulares, que vocês já viram de onde elas vêm, principalmente enzimas do lisossomo, né? Provenientes do tecido parenquimatoso também, porque a necrose ela tem um componente inflamatório importante, e das células inflamatórias. Ok? Então, algo que diferencia e muito a necrose da apoptose é o processo inflamatório. A necrose ela vai gerar inflamação no tecido. Ok? A apoptose gera bem menos inflamação, não é tão importante, mas a gente ainda vai falar disso um pouco. Okay? Morfologicamente, a necrose é caracterizada pela perda da característica celular. Então, vocês já viram que começa lá na lesão reversível, né? Com a quebra do citoesqueleto. Ela já perde. Aumento do volume celular, também chamado de oncose, inchaço das organelas, falta de fragmentação intranucleosomal do DNA. Essa falta de fragmentação é o que também diferencia a necrose da apoptose. Sendo que na necrose, a fragmentação do DNA ela é aleatória. Então, as enzimas, as endonucleases, elas picam o DNA bem miudinho, não dando um padrão organizado de quebra de DNA, como acontece na apoptose. Tá? E ruptura da membrana plasmática. E essa ruptura da membrana plasmática é o que vai levar à indução do processo inflamatório. Okay? Que ela extravasa o seu conteúdo para o extracelular, lesionando também, fazendo hidrólise do tecido adjacente da célula adjacente também, em uma bola de neve. Ok?
Então tá, a partir da lesão irreversível, nós temos então tumefação intensa das organelas, como é o caso da mitocôndria. Então, uma fotomicrografia, a gente consegue observar que a mitocôndria perde a sua cara de mitocôndria, né? Influxo maciço de cálcio, que pode levar a uma calcificação distrófica do tecido, ou seja, um acúmulo tão grande de cálcio que é como se fosse uma carapaça de cálcio naquele local. Perda de proteínas, coenzimas, enzimas, ácido ribonucleico, perde tudo, né? ATP, a permeabilidade também é perdida, e inflamação. Está em último, mas frisando inflamação. Existe a ativação de todas as ases possíveis e imagináveis, né? RNase, protease, fosfatase, tudo que é ase, quebrando tudo, uma hidrólise desgraçada, né? Destruição enorme, né? Parece o Estado Islâmico, né? Tudo quanto é, né? E o extravasamento de enzimas que não são encontradas, por exemplo, no sangue normalmente, a não ser que exista uma lesão tecidual, como é o caso do CKMB, a creatinofosfoquinase e a LDH. Então essas são enzimas que, se há uma lesão tipo necrótica, como é o caso do infarto, por exemplo, um infarto cardíaco, um infarto igual do House, que ele teve um infarto no músculo, né? Vocês assistiram House já? Agora tem House no Netflix, né? Não assiste. Então, 1 hora até no máximo 1h30, 2 horas, no máximo mesmo. Você consegue detectar, se for no coração, a CKMB, se for uma lesão inespecífica, você só quer saber se ele teve esse tipo de lesão por necrose, morte celular por necrose, você faz um LDH, que são exercícios dentro do citoplasma da célula, mas quando a célula se rompe, ela é liberada, e aí você consegue detectar isso no plasma. A entrada de macromoléculas extracelulares para a célula, bom, já não tem mais seletividade de membrana nenhuma, entra o que quiser. A célula morta é substituída por figuras de mielina que são fagocitadas ou degradadas. Né? Então, o processo inflamatório, ele faz isso. Ele é acionado pela destruição em massa de células. Lá, os neutrófilos, lá bonitinho, fazem fagocitose, tentam limpar aquele local para que aquele local sofra um processo de cicatrização. Ok? Tudo bem? Então a gente tem, novamente, né, disfunção mitocondrial, perda de fosfolípido de membrana, anormalidade do citoesqueleto, formação de espécies reativas, degradação de lipídios. E aí a gente tem a característica principal da necrose, quando a gente olha na lâmina, é a falta de núcleo. Porque o núcleo ele sofre algumas alterações gradativas, como picnose, que também acontece na apoptose, tá? Não é exclusivo da necrose, mas a cariorrexia e a cariólise é exclusivo da necrose. Né? A cariorrexia, a cromatida, ela começa a ficar irregular, começa a sofrer a degradação, e a cariólise é a dissolução completa do núcleo celular, ação das enzimas hidrolíticas. Ok? E aí você vê um tecido bem eosinofílico e a gente consegue ver isso numa biópsia, por exemplo, de câncer, né, de pele, então a gente consegue ver e eu vou mostrar para vocês. A necrose, ela tem algumas classificações, né? Talvez vocês não encontrem essa classificação do jeito que está, porque essas classificações elas mudam de ano para ano, então alguns livros classificam de um jeito, outros classificam de outro. Essa é uma classificação baseada em 3 livros de patologia, e aí eu achei a forma mais didática possível, mais fácil de entender, né, porque acaba sendo um pouco confusa essas classificações, mas enfim. Necrose de coagulação, necrose de liquefação e necrose gordurosa seriam os 3 grandes características. Necroses que têm características bem peculiares, nem tanto, porque no caso de liquefação ela também está presente na necrose
de gangrena úmida. Então, por isso que isso é um pouco controverso, né? Então tá. Necrose de coagulação, necrose gangrenosa, pode ser gasosa, úmida ou seca. Nós temos a necrose gomosa, a necrose caseosa e a necrose ela é extremamente comum em tumores anaplásicos. Então, como eu disse anteriormente. Vamos começar só a entender um pouquinho cada uma delas. E cada uma delas, por que é necrose coagulativa, por que é necrose linfoativa? Vai depender muito do tipo de célula comprometida pela morte, o tecido, né? Se é tecido cerebral, se é tecido pulmonar, se é tecido cardíaco, se é tecido whatever, né? E também vai depender do tipo com que sofreu aquela morte. Foi uma infecção bacteriana, uma infecção de vírus, foi um trauma, né? Cirúrgico, contaminação, fungo. Então, isso também vai depender do tipo de como que se iniciou a morte. Okay? Então, assim, algumas definições. Então, necrose gangrenosa é a comum que a gente encontra bastante é uma necrose coagulativa, né? A gente encontra esse padrão também no câncer, provocado por isquemia ou coração de micro-organismos. Pode ser úmida ou seca, dependendo da quantidade de água presente. A úmida frequentemente envolve a participação de bactérias, as quais promovem destruição proteica, como em membros inferiores e órgãos internos que entram em contato com o exterior, também como pulmões e intestinos. A gangrena gasosa é quando existe uma infecção por uma bactéria chamada Clostridium perfringens, entre outros, que são produtoras de gases. Então, é uma outra característica. E a necrose gangrenosa, úmida, com presença de bactérias anaeróbicas e mista. Então, a gente também pode começar com uma necrose séptica, mas ela pode vir a ser gangrenosa, porque pode ser uma cirurgia que sofreu contaminação, era para ser séptica, né? E necrose gangrenosa seca, né, caracterizada principalmente em isquemia de membros inferiores, né, onde o meio de oxigênio não é suficiente, e esse tipo de necrose é o mais comum no centro necrótico de tumores. Ele é asséptico, né? Necrose caseosa, ela tem esse nome porque a característica anatopatológica do pulmão parece ele um queijo, um queijo Minas, uma ricota. Comendo ricota hoje? Quando vocês estiverem comendo um queijo Minas, o tecido fica esbranquiçado, granuloso, amolecido, né, com aspecto de queijo mesmo. Ele é muito comum na tuberculose, mas também câncer de pulmão você pode encontrar. Né? Principalmente porque infecções sucessivas pulmonares podem levar. Então esse é o aspecto. Eu estou atrapalhando, né? Você perguntou dentro aqui. Aspecto do pulmão, né? Então essas incrustações pretas se chama antracose, que é resultado da inalação de fumaça, ou de poluição, ou cigarro mesmo, tabagismo. Mas essa característica, né? Essa característica de queijo mesmo é por causa da necrose. Friável, né? Quem já viu um pulmão normal sabe que ele é mais cor-de-rosa, ele é molinho, né? Então ele fica mais endurecido. Então, a tuberculose, ela é uma lesão com aspecto semelhante ao queijo mineiro, pode envolver extensas áreas, levando à destruição dos alvéolos, né?
e aí um processo inflamatório importante. Necrose de liquefação, o tecido necrótico fica limitado a uma região, geralmente cavitária, havendo a presença de grande quantidade de neutrófilos e outras células inflamatórias. É comum em infecções bacterianas e pode ser observado em abscesso do sistema nervoso central, bem como algumas neoplasias malignas. Então, juntando isso, sistema nervoso central com abscesso, a gente tem os abscessos do sistema nervoso central que levam, então, à liquefação daquele tecido. Então, quando a gente faz uma análise do tecido que sofreu esse tipo de necrose, você encontra realmente um buraco, né? Toda aquela área extensa de necrose, ela se liquefaz, né? Nos infartos cerebrais, isso é muito comum acontecer. Ok? E lembrando que alguns tipos de câncer também levam ao abscesso, né? Alguns cânceres cerebrais levam ao abscesso por causa do processo inflamatório. Né? Como é o caso aqui, é uma ressonância magnética, mas isso aqui não é o câncer, né? Mas é um abscesso aqui, né? Mas nesse artigo, essa mulher acabou sobrevivendo, foi drenado esse abscesso e eliminado. Okay? Necrose isquêmica de tumores anaplásicos. Então, lembrando aquela característica, né, que a gente vê da necrose coagulativa para as necroses, né, principalmente centro isquêmico, células em crescimento necessitam de aporte sanguíneo para o seu crescimento. Entretanto, tumores anaplásicos, grandes, de alto índice de proliferação, de grande velocidade de proliferação, né, high rate proliferation cells, né, eles têm um estromo vascular escasso, que faz com que seu centro apresente áreas isquêmicas necróticas, e aquele, né, necrose central característica. Aqui é uma preparação de um carcinoma epidermoide invasivo, né, com uma área de necrose aqui. Né, então, eosinofílico, né, bem cor-de-rosa, você não consegue enxergar o núcleo. Né? Não, mas eu acho que eu estou vendo uns pontinhos. É a imagem fantasma daquele núcleo que sofreu quinose, cariorrex e cariólise. Você não consegue mais, então é isso que a gente enxerga. Enxerga uma área bem esbranquiçada, esbranquiçada não, né? Provavelmente não é esbranquiçada, mas é bem cor-de-rosa. Esbranquiçada por causa principalmente do cálcio, depósito de fibrina também. Necrose, como eu disse, ela faz parte, ela é um dos critérios para o estadiamento de alguns tumores, né? Para a graduação de uma lesão neoplásica. Então, como exemplo, eu coloquei os astrocitomas difusos. Os astrocitomas, eles são tumores comuns derivados de astrócitos, ele pode afetar qualquer área do sistema nervoso, mas eles normalmente se situam na substância branca, né, do cérebro. O astrocitoma, ele, de acordo com a OMS, ele tem algumas características histológicas. E a necrose é uma delas. Então, a presença de necrose nesses astrocitomas é um mau prognóstico para esses pacientes. Tá? Então, a atipia celular, que eu acho que vocês já viram em algum momento aí dos problemas, né? Mitoses, né? A classificação das mitoses atípicas, mitoses típicas e a relação delas, proliferação e necrose. Tudo bem? Até aí? E agora a apoptose. Então, apoptose. Eu já vou metade da aula. Agora é a outra metade. Mais uma hora a gente acaba. Todo mundo cansado? Não? Eu posso passar a aula para vocês em PDF depois. Tá? Então não fiquem preocupados em tirar foto da foto. Não sei se esteja caçando Pokémon. Você está caçando Pokémon? Não. Eu estou vendo algumas pessoas estar caçando Pokémon. Não. Não mais. Não mais. Tinha algum aqui? Por enquanto não.
Hã? Não vibra. Vibra? Sério? Incrível, hein? Bom. Que horror, né? Onde nós estamos, né? É verdade. Então tá, apoptose é a definição, morte programada da célula. Morte programada da célula. É célula inteligente, né? Ela se programa para morrer. Certo? Ela se programa para morrer, certo? Certo. Mas lá no Alzheimer, eu também, eu vou fazer, esse indivíduo tem Alzheimer, então eu vou programar todas essas células para morrer. Vou pegar lá, a substância negra, parte compacta, vou começar a morrer ali. Então a célula faz sentido? Estou mantendo a homeostasia do meu organismo, morrendo? Né? A célula morrendo? Então, a gente tem apoptose fisiológica. Oba! Ótimo! Vocês estão aqui por causa disso. Né? Agora tem a apoptose patológica. Vamos tentar entender um pouquinho. Ela é uma via de morte celular regulada por um programa no qual as células ativam enzimas que degradam o seu DNA nuclear e as proteínas citoplasmáticas, deixando intacta a membrana da célula. Não ocorre infiltrado inflamatório importante. Quando eu falo que não ocorre infiltrado inflamatório importante, estou falando que o processo inflamatório não é importante, não é determinante, não caracteriza a apoptose. Ok? Tudo bem? A apoptose fisiológica, ela ocorre para eliminar células indesejáveis. Células que não vão ser mais utilizadas para nada. Eliminar células potencialmente danosas também, que a todo momento surge uma célula iniciada no seu corpo. Quem sabe disso? Como você sabe? Toda hora a gente gera uma célula que pode formar um câncer. Mas nosso sistema de vigilância impede a proliferação dessa célula. E aí a gente não desenvolve o câncer. Até que um dia a gente desenvolve. Né? Mas, certo? Apoptose em situação fisiológica. Embriogênese. Olha que bonitinho. Deixa eu até apagar aqui. Né? Ó, olha que bonitinho, mãozinha. O de vocês já foi assim, ó. Aqui, membranas hiperdigitais, no pezinho também, olha que bonitinho. Né? Então, células das membranas hiperdigitais. Que você queira ser o próximo Aquaman? Não, eu pensei que o nadador americano Phelps. Não sei se você quer ser o próximo Phelps. Mas alguém já olhou as mãos e os pés dele? Acho que ninguém nunca olhou, porque eu acho que ele tem. Phelps, o que ele fez? Melhor, mas é verdade. Ele ganhou mais uma agora, né? Eu vi no jornal que ele ganhou mais uma, né? Então, ele é praticamente involução dependente de hormônios, que acontece nos adultos, a gestante, né, quando começa o crescimento das mamas, a lactação, depois quando para a lactação, involução, eliminação celular em populações celulares em proliferação constante, é o caso do nosso trato gastrointestinal, intensa proliferação, intensa apoptose, renovação celular, né? Morte de neutrófilos após a resposta inflamatória aguda, após a ativação dos neutrófilos. Vocês já viram isso no modo de agressão e defesa? 24 horas depois da ativação do neutrófilo, ele morre por apoptose. Certo? Vocês se lembram disso? Nunca ninguém falou?
Apoptose em situação patológica. Morte celular induzida por estímulos nocivos. Né? Então, intoxicações, podendo levar alguns estímulos nocivos, não sabemos ao certo quais são. No próprio caso do Alzheimer, existe um estímulo. Qual que é o estímulo que leva ao aumento da apoptose no caso do Alzheimer? Se soubéssemos, saberíamos a cura. Provavelmente, estaríamos a meio passo da cura. Lesão por vírus, lesão celular por vírus, onde alguns vírus impedem a apoptose. Atrofia patológica, né, desnervação levando uma diminuição da movimentação do membro, então a apoptose muscular, uma perna mais fina que a outra. Morte celular nas neoplasias, como eu falei, a apoptose na neoplasia ela está aumentada em relacionando-se então a números absolutos da proliferação, ela realmente sim está aumentada. Porque nós sabemos que neoplasia e inflamação são números. Eu vou mostrar para vocês que a apoptose ela é estimulada pelo processo inflamatório. Certo? Então não tem como desvincular isso. Morte por razões indefinidas, acúmulo de proteína, lipídio, cálcio. Então, no caso de uma isquemia, numa hipóxia que eu mostrei para vocês lá na lesão reversível, né, quando a mitocôndria passa por uma membrana menos seletiva, ela libera cálcio, ela também pode liberar citocromo C. E o citocromo C, ele leva a apoptose. Não sei se eu coloquei um slide bem representativo, mas enfim, isso eu não posso colocar depois. Diferenças entre apoptose e necrose. A apoptose, eu tenho encolhimento da célula, formação de corpos apoptóticos, bolhas apoptóticas, que são fagocitadas pelo macrófago residente, residual. Necrose não, aumenta o volume celular, perde a seletividade da membrana, se rompe e causa inflamação. Ok? Então essa é a diferença entre apoptose e necrose. Na apoptose nós temos o encolhimento celular. Esse encolhimento celular leva a uma separação dessa célula da célula vizinha. Então, vocês se lembram dos desmossomas, das caderinas e cadeninas que juntam uma célula à outra. Né? E aí essa ligação entre células é perdida. Porque normalmente a apoptose ocorre em uma ou poucas células dentro de um tecido. Ela é quase que uma morte solitária, ao invés da necrose, que eu morro, mas levo todo mundo, né? É tipo o Homem-Bomba, né? Não vou te falar muito terrorismo, daqui a pouco não tem aí. Mas é mais ou menos isso, né? A apoptose ela é o suicida e a necrose é o lobo solitário, que se detona e detona todo mundo. Mais ou menos isso. Então, o encolhimento celular, a condensação da cromatina, levando ao aparecimento daquela proteínose celular, né, nuclear, formação de bolhas citoplasmáticas e a fagocitose. Né? Aí só uma imunofluorescência dos passos, né, que acontece no caso da apoptose, formação, blá. E o padrão de hidrólise do DNA dessa apoptose. Como que sabe que está tendo apoptose ou necrose? A necrose ela faz um arraste, ou seja, hidrolisa o DNA de forma não ordenada, vai ficando tudo. E na apoptose não. A apoptose você tem bandas onde você tem uma organização na quebra do DNA em nucleotídeos menores, claro. Se você pega a apoptose avançada, você já não vê mais esse padrão de quebra de DNA organizado. Você já vai ver um arraste também de vários nucleotídeos todos hidrolizados, como é o caso da necrose. Mas no caso da apoptose,
bandas, né, bem definidas, que são aqueles cortes no DNA em grupos de nucleotídeos. E aí, quando a célula começa a entrar em apoptose, ela começa a expressar na sua célula, na sua membrana, fosfatidilcerina, que são essas, é um fosfolipídio, que sinaliza para o macrófago residente a fagocitose. Não existe, a célula em necrose não faz isso. A célula normal, a fosfatidilcerina, ela se encontra no interior da célula e não na superfície da membrana. Então, os corpos apoptóticos, eles se preparam para serem fagocitados, uma reorganização de membrana expondo essas fosfolipídios. E aí, o macrófago reconhece e fagocita. De uma forma muito silenciosa, muito organizada. Como que acontece a externalização da fosfatidilcerina, né? Como que a gente sabe que isso acontece? Existe um marcador chamado anexina 5 que se liga a essa fosfatidilcerina. Isso me diz que essa célula está entrando em apoptose. Tá? Só para mostrar para vocês que essa fosfatidilcerina, ela fica aqui, ela expõe, né? Pode ser reconhecida. Então, a apoptose, ela possui algumas fases. Né? Ela possui a fase de ativação e a fase efetora ou de execução. Só que ela pode iniciar de duas formas. Ou pela via extrínseca, iniciada por um receptor de morte, ou pela via intrínseca, iniciada pela mitocôndria. É importante dizer que as vias de morte por apoptose, elas são dependentes de gasfases. São enzimas que possuem cisteína e aspartato na sua composição, e esse domínio cisteína-aspartato é o domínio que vai caracterizar a capacidade da célula em estimular uma via que vai levar a célula para a morte. Okay? Que são as caspases. Então é assim que acontece a apoptose, via intrínseca ou via mitocondrial e via extrínseca iniciada por receptor de morte. Por que eu disse que a apoptose depende de um processo inflamatório? Porque para que ela se inicie pela via extrínseca, ela precisa de que o TNF, que é o Tumor Necrosis Factor, ele se ligue a um receptor de membrana, que é o receptor TNFR1 ou R2. O TNFR1, R2, ele se liga, o TNF se liga ao seu receptor, e quando isso acontece, existe uma polimerização de proteínas que estavam no interior da célula para formar domínio de morte. Se chama fagitase. Esse domínio de morte que se forma na parte interna da célula, ela é capaz de ativar a caspase 8. A caspase 8 é uma caspase iniciadora, inclusive, vou abrir um parênteses dizendo que todas as caspases estão dentro do citoplasma da célula na forma inativa, ou seja, na forma de zimógeno ou zimogênio, depende de quem fala. Para que ela seja ativa, ela precisa sofrer uma hidrólise, e esse domínio de morte que se forma no interior da membrana celular, uma parte, né, ligada à membrana celular, após a ligação do TNF com o receptor, ele é capaz de hidrolisar a caspase 8 e ela se torna ativa. Uma vez ativa, a caspase 8 consegue hidrolisar outras caspases, principalmente a caspase 3, que é uma caspase efetora. E essa caspase 3 faz ativação de endonucleases, fragmentando o DNA da célula. Então, iniciando aí o processo de apoptose. E também faz a hidrólise, a ativação de outras proteínas que vai fazer o colapso do citoesqueleto, que nada mais é do que a hidrólise do citoesqueleto, porque
vocês se lembram, que é na apoptose, a célula encolhe e depois começa a formar bolhas. Então, o citoesqueleto ele tem que estar degradado, senão não tem como formar essas bolhas. Okay? Tem que perder essa organização do citoesqueleto. É assim que acontece pela via extrínseca. A via intrínseca, ela é acionada quando a célula sofre algum tipo de estresse. E esse estresse pode ser a hipóxia, como foi no caso da necrose. Então, vamos ter uma hipóxia que vai levar a célula à necrose, mas ela também pode ser levada à apoptose. O que vai determinar isso? Vários fatores. O tipo celular envolvido e o tipo de permanência do agente agressor. Então, e como que é essa hipóxia? Ela é mais ou menos, fornece mais ou menos oxigênio. Hipóxia é fornecimento, tem pouco oxigênio sendo fornecido para a célula. Mas eu posso ter uma hipóxia de um tecido que fornece X oxigênio, que tinha que fornecer 10X, mas fornece X, e o outro fornece 5X. Então, dependendo dessa hipóxia, pode levar a uma apoptose e não a necrose. Ok? Então, também pode ser por recheado de fatores hormonais, fatores de crescimento, mas enfim. Quem sente essa perturbação da homeostasia é a mitocôndria, que passa a expressar moléculas pró-apoptóticas e liberar o citocromo C. O citocromo C, ele se liga, quando ele é liberado, ele está dentro. Onde está o citocromo C? Na cadeia respiratória, certo? Quando ele é liberado para o citoplasma da célula, ele se liga a uma proteína chamada APAF1. E aí essa APAF1 ela é capaz de ativar caspases iniciadoras, ela hidrolisa caspases iniciadoras e vai levar à ativação dessas caspases, hidrólise das caspases efetoras, e aí essas duas vias têm uma via comum, que é através da caspase 3. Lesões do tipo irradiação, toxina e espécies reativas também podem induzir a mitocôndria a liberar o citocromo C. O dano ao DNA via P53 também pode levar, o Rodrigo vai falar isso com mais detalhes, né? Vocês se lembram do P53? Já estudaram o P53? Então ele é o guardião do genoma. Quando uma célula sofre alguma alteração, o P53 vai lá e impede que a célula passe para o próximo estágio, né, do estágio do S para o G1, e ela não prolifera mais e acaba morrendo. Né? Uma célula potencialmente danosa. Então, o dano ao DNA pode ser acionado, o P53, então, ele é acionado e aciona essas cascatas de apoptose, de morte celular. Okay? Ao formar os botões apoptóticos, né, esses bugs, corpos apoptóticos, essa fosfatidilcerina, ela é, então, externalizada, e aí é fagocitada. Ok? Então, a via de ativação tem uma via intrínseca, via receptor, e via extrínseca e via intrínseca, ativação via mitocondrial. Na fase efetora, ela é mediada por uma cascata proteolítica, tendo dois tipos de caspases, as iniciadoras e as efetoras. Estão na forma de eximógenos ou desomogêneos. E essas caspases, elas atuam em vários componentes celulares, que vão proteger o citoesqueleto, da matriz, né? No núcleo, elas vão acionar as endonucleases, clivando o DNA. A caspase 3, por exemplo, cliva o inibidor de uma DNase citoplasmática, deixando essa DNase ativa, promovendo a clivagem internocromossomal
ribosomal, característica do DNA, que é aquela clivagem mais organizada do DNA. E é então feita a externalização da fosfatidilcerina e é fagocitada pelo macrófago residente. Apoptose no câncer. Né? Então, mecanismos de evasão da morte, vocês já viram isso em algum problema, faz com que a célula ela tenha uma capacidade limitada de proliferação. Isso, se a gente fosse pensar em homeostasia, a gente teria um aumento da morte celular também na mesma velocidade. Né? Só que isso não acontece. Algumas vezes, o P53 ele é o agente alvo de mutação. Muitos cânceres têm mutação no P53 e esse guardião do genoma, que é a proteína citoplasmática que identifica se o DNA está lesado, ele não faz mais isso. Não fazendo isso, ele deixa livre a célula lesada para se proliferar. E aí é que os estudos têm se baseado no fato de que em maior ou menor grau, o P53 sempre vai estar relacionado com essa falta da capacidade da célula em reparar o dano inicial do DNA. Então, principalmente quando a gente fala, tem mais estudos, né, sobre o HPV, a radiação e alguns agentes químicos. Né? E apesar dele ser encontrado, né, a alteração do P53 ser encontrado em vários tipos de câncer, parece que ele não é o único responsável pela proliferação aumentada, mas é um indício também de um mau prognóstico, principalmente na carcinogênese. O P53, por outro lado, em algumas doenças metastáticas, né, quando você pesquisa metástase, então câncer de pele ou câncer de mama com metástase hepática. Então você vai lá e vai fazer a pesquisa do P53 no fígado. E normalmente nós encontramos o P53 aumentado. Por que isso? Então, o P53, na lesão primária, normalmente ele é encontrado em baixas concentrações. Porque ele, uma vez que ele é mutado, ele não é expresso como deveria ser. Mas na metástase você encontra ele em altas concentrações. Por que isso? Alguém sabe? Não se sabe. Por quê? Ainda está sob investigação. Mas talvez o P53 tenha uma participação decisiva no processo de metástase. Vocês tiveram metástase? Mas, enfim, talvez ele tenha uma participação decisiva no processo de metástase. Por que um tumor metastiza e o outro não? Por que um demora mais para metastizar? Por que o outro demora menos? Né? Então, talvez ele tenha essa participação. Existem algumas desordens, então, associadas com a apoptose defeituosa e aumento da sobrevida da célula. Ou seja, prolonga a sobrevivência ou reduz a substituição de células normais, podendo originar câncer, doenças autoimunes, alterações induzidas por vírus, né, com o aumento da proliferação e transformação. E desordens associadas com o aumento da apoptose e excesso de morte, como é o caso de doenças neurodegenerativas, lesão isquêmica, destruição de células infectadas por vírus também, como é o caso da poliomielite, que ocasiona a desnervação, né, atrofiando a musculatura. Então isso também pode acontecer. Gostaria de mostrar para vocês no último slide. Eu normalmente não falo isso para graduação,
É uma aula que eu dou para pós-graduação, mas eu venho sentindo a necessidade cada vez mais de falar isso na graduação também, porque acho que meu papel como professora e pesquisadora é tentar passar para vocês aquilo que há de mais novo. Afinal de contas, nada é segredo. Né? Eu não detenho toda a informação. Se vocês quiserem saber sobre tudo, Google. Né? Vocês vão ter um panorama bem amplo. Talvez de tudo que eu estou dizendo aqui. Talvez vocês tenham a informação, mas com certeza não terão a informação, mas com certeza vocês não terão a informação. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que, apesar do aspecto caótico que a necrose parece ter, vocês perceberam? Parece uma coisa caótica, né? A necrose e a apoptose são dois tipos de morte celular. Nós temos vários tipos de morte celular. A célula só não morre por apoptose. Ela pode ter muitos outros tipos. Ela pode morrer de muitas outras formas. Né? Vai depender do quê? Principalmente do tipo celular. E quando a gente fala de célula de câncer, que tipo de célula é essa? Que tipo de célula é essa? É uma célula nada, é uma célula que não tem característica, é uma célula displásica, é uma célula indiferenciada. Como que ela morre? Como que ela morre? Né? Como que você pode impedir ou como você pode estimular a morte de uma célula que você não conhece? Como é que você faz isso? E aí você estuda o câncer de mama, mas ele é diferente do câncer de pele. Aí você estuda o câncer de mama e câncer de pele. Aí você vê que não tem nada a ver com câncer de próstata. O que você tem que fazer? Estudar todos os tipos de morte celular. Ao invés de estudar célula, estuda os tipos de morte celular. Então eu apresento para vocês hoje um resumo breve. Não vou encher a cabeça de vocês, porque... Né? Se vocês quiserem, façam pós-graduação em patologia experimental, que eu dou uma aula disso. Tá? Se vocês quiserem. Eu mostro para vocês a necroptose, que é um tipo de morte celular organizado que me dá como produto final uma característica celular de necrose. Mas ela não é desorganizada do jeito que eu falei logo no começo. Ela é uma forma organizada de morte. Ela começa com a ligação do TNF com o receptor, formação de um complexo, com a inibição da caspase 8, levando a caspase 8 que está lá na apoptose, e essa inibição de caspase é importante para que haja formação do complexo 2B, ou necrossomo, e a célula ir para a necroptose. Por que isso é importante? Alguns vírus, eles são inibidores de caspase, da caspase 8. Ele inibe a caspase 8. E se eu inibo a caspase 8, eu impeço a célula de morrer por apoptose. Certo? Se eu impeço a célula de morrer por apoptose, a célula vai proliferar com aquela alteração. Só que o organismo tem a possibilidade de ainda matar a célula através da necroptose. E a partir da inibição da caspase 8, algumas proteínas quinases são acionadas, formam o necrossomo e levam à morte celular. Me dá como produto final uma desordem, uma morte celular semelhante à necrose. Por isso que esse tipo de morte celular só foi evidenciado em 2005. É uma forma de morte celular nova. Ela só foi nomeada, então, uma morte assim, em 2005. É uma coisa atual, já faz quantos anos? 2016, né? Faz 11 anos já. Certo?
fizeram pós-graduação em patologia experimental. Mas, enfim, a partir disso, né, muitos estudos surgiram para a identificação de alvos moleculares para atuação de fármacos, como é o caso de alguns... aqui não está o NLKM, mas existe uma proteína que se liga aqui, chamada NLKM, acho que não está aqui, que quando você estimula essa proteína, ela leva à formação do necrossomo. Então, mesmo que a célula não consiga morrer por apoptose, célula cancerígena normalmente ela tem esse mecanismo de evasão da apoptose, você consegue matar ela por necroptose. Então, e também, uma vez que eles entenderam esse tipo de morte por necroptose, eles conseguiram impedir a necrose induzida pela isquemia cerebral. Então, eles faziam isquemia cerebral. Vocês sabem que a isquemia cerebral leva à morte de parte do cérebro por necrose, na verdade, por necroptose. Eles usaram uma molécula chamada necrostatina, que inibia o RIPK1. Então, esse RIPK1 ele não formava o complexo 1, e aí os ratinhos conseguiam viver, a área de necrose cerebral era menor. Então, eles sobreviviam à isquemia cerebral porque a área era diminuída. Então, uma vez que você conhece os mecanismos, você se familiariza com isso, você consegue instrumentos, ferramentas para o tratamento. Tanto para a indução de necrose, quanto, no caso do câncer, quanto para a diminuição de necrose em casos de isquemia. Né? Bom, a aula, na verdade, acabou. Tá? Espero que vocês aproveitem alguma coisa dessa aula e consigam evidenciar a importância